a rocha, mas não racha. Então, será que a direção das fibras não é mais importante do que a densidade? As fibras reversas, elas acontecem, mas ela não é a regra, né? Elas podem acontecer nas espécies, eucalipto tem fibra reversa, algumas espécies têm mais ou menos. Aqui, o que eu coloco é o seguinte, é a química dessas espécies. É teor de lignina, e aqui eu tenho o maior especialista em química de parede celular, né? Teor de lignina e teor de celulose. Essas correlações, a celulose dá ductibilidade, né? A lignina dá rigidez, e os extrativos também aumenta a densidade. Então, o que acontece na aroeira, né? A aroeira, ela tem um alto teor de extrativo, né? E a proporção lignina e celulose fazem com que ela seja rígida. Então, quando ela quebra, ela lasca. Então, é uma questão da química da parede celular, principalmente, professor Hari, né? A fibra reversa acontece e ela confere até mais resistência à madeira, né, quando ela acontece. Mas, normalmente, na anatomia, ela não é tão comum assim. Mais uma questão? Olá, só se eu puder complementar, na realidade, eu acho que não é nem lignina nem celulose, é pectina. É nas lamelas médias. Provavelmente você racha porque você rompe as células. Você rompe a lamela média, que é pectina, exatamente. E aí isso tem a ver com o teor de cálcio, etc. E tal. Mais do que porque a lignina e celulose estão entremeadas na fibra, né? na parede ela própria. Só que essas células estão ligadas entre si através das pectinas. E tem uma lignificação dessas partes também, da parte da lamela média. Então, provavelmente, a lignificação da pectina é o que deve estar, que é o negócio que nós estamos aprendendo agora. A lignificação da pectina é que talvez seja, para a aroeira rachar, isso precisaria ver, eu não conheço, mas isso precisaria estudar para ver se existe uma lignificação diferente nas lamelas médias da aroeira, o que não tem em outras espécies. Próximo. Olá, bom dia a todos, colegas, os palestrantes. O professor Demóstenes apresentou em sua apresentação a evolução da quadra, né, nas principais cidades do planeta, como que a quadra vem se abrindo para o semipúblico, então isso é uma tendência já na arquitetura, e dessa forma a gente consegue ocupar, onde a quadra fica mais fluida, a gente consegue ocupar com massa arbórea nesses espaços, que geralmente são espaços com maior valor aquisitivo, né? A gente observa isso em São Paulo, na Faria Lima, em todos os lugares comerciais, um semipúblico ocupado por árvores. E nas periferias, a gente não consegue fazer isso, principalmente nos núcleos periféricos das principais cidades brasileiras. Os espaços intersticiais não permitem a ocupação arbórea. Porém, a gente consegue nos parques lineares, que a Prefeitura de São Paulo vem propondo, diversos pequenos espaços públicos, terrenos, podem virar novos parques, a gente consegue ter núcleo. E nessas grandes massas urbanas de edificações, elas serão um problema no futuro? Serão ilhas de calor? Então fica nesse sentido, como ocupar os espaços intersticiais. Não vai ser possível, né, demolir tudo, e fica essa questão, como serão falhas, teremos ilhas de calor. Acho que eu consegui expressar a minha pergunta. Começa o nome? Pedro. Pedro. Obrigado, Pedro. Na verdade, São Paulo é uma cidade que, ao mesmo tempo, ela se transforma, né? As grandes cidades e essas cidades ditas aí, cidades globais, elas têm muita condição de se transformar, né? Então, depende muito dos incentivos e de como
isso vai ser planejado, né? Mas, por exemplo, o plano diretor atual da cidade de São Paulo induz vários tipos de construção ao longo dos eixos de mobilidade, justamente para diminuir a distância dos empregos, principalmente para a zona leste, extremos aí da cidade de São Paulo. Então, o plano tem uma lógica, né? Ele não vai arrancar os empregos do centro, da região central e dispor na periferia, mas ele está dispondo de ferramentas que ao longo do tempo vão proporcionar que a cidade vai se modificando, né? Então eu acredito que muito nisso. Eu acho que nós precisamos criar regras específicas para a construção, para que nós possamos ter uma cidade compacta, onde o emprego, o lazer, né, e os serviços como educação e saúde possam todos estarem mais próximos das pessoas. O trabalho, o lazer, né, a cultura, a educação, como infraestruturas, possam estar mais próximos das pessoas. Então, essa é uma cidade compacta, né? E essa cidade compacta, ela precisa ser compactada com qualidade. Porém, um dos inimigos, um dos grandes obstáculos que nós temos é sociocultural. Se você construir, por exemplo, um prédio perimetral, contemporâneo, né? Provavelmente as construtoras na cidade de São Paulo vão querer fazer o quê? Vão querer fazer subterrâneo com garagem e vão colocar arbustozinhos nas áreas abertas e não vai dar muito para colocar árvore, porque senão a infraestrutura que vai precisar fazer é muito cara, né? Então isso vai dificultar lá na ponta para a população de baixa renda. E aí a cultura do automóvel, né? Ela também precisa ser transformada, né? Porque é garagem, cadê o espaço para a árvore? Né? Então não adianta ter só o espaço. Então, por exemplo, Berlim tem espaço, mas tem uma outra cultura de mobilidade completamente diferente, né? E nós precisamos buscar essa transformação cultural, é muito importante. Tá bom? Posso comentar? Pode, senhor. Eu não lembro o seu nome. Pedro. Duas coisas. A primeira coisa é que a ideia de que São Paulo tem uma periferia já foi derrubada. São Paulo não tem periferia. O que a gente chama de periferia, que é dentro da regra do IBGE, foi classificada pelo Marcelo Neri e pelo Sérgio Adorno como a zona D, onde estão as comunidades e as favelas. Elas estão entremeadas, elas não estão na periferia, elas estão entremeadas bem dentro da cidade de São Paulo. Elas estão pulverizadas. Então, do ponto de vista de arborização urbana, seguindo as ideias que o Demóstenes traz, na minha opinião, a gente poderia proteger essas regiões através, porque é muito difícil, se você olhar eu ando conversando bastante com os líderes de favelas, eles gostam do nome favela, ou depende, né? Favela ou comunidade, né? Tem alguns que preferem favela. Eu, como botânico, prefiro favela porque é o nome de uma planta. Na favela é muito difícil de você levar a arborização, apesar de que é um desafio que a gente poderia pensar, né? Então, a favela, você lembra que eu apresentei a questão dos rios aéreos que são formados. Então, para você diminuir o efeito de temperatura, você pode escolher espécies que estão no entorno da favela e você meio que proteger essas regiões, porque elas estão envolvidas por regiões mais espaçadas, menos compactas, apesar de que, do ponto de vista da mudança climática, quanto mais compacto, maior é o potencial de mitigação. Hoje, a cidade
que se dá melhor do ponto de vista de mudança climática é Barcelona, que é a cidade mais compacta do mundo. E as cidades americanas, que são muito espraiadas, né, esse grau de espraiamento ele faz com que você tenha que usar mais o transporte. Então, eu acho que essas coisas têm que ser pensadas também em termos de políticas públicas e olhar, no caso de São Paulo especificamente, não olhar as periferias, e não dá para comparar com o Rio, porque é outra topologia, mas no caso de São Paulo, eu acho que a gente tem sim como pensar estratégias bem interessantes para a gente proteger esse pessoal que vive nessa zona dele. Bom, antes de desfazer a mesa, vou dar 2 recados, mas eu queria uma salva de palmas para nossos palestrantes. Muito obrigado por compartilharem o conhecimento de vocês conosco. E 2 recadinhos. Primeiro é o nosso jantar, não esqueçam, passar ali na entrada, no credenciamento. E o segundo é que vamos retornar às 13h30 em ponto. Nós temos muitas atividades no período da tarde. Então eu peço licença aos senhores para desfazer a mesa e muito obrigado.